força dele, Pai. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de grande alegria poder estar com os irmãos, trazendo a mensagem do Senhor. O coração se encheu de alegria quando essa oportunidade chegou a mim. As pernas tremem, a vontade de falar não, mas o Senhor não tem prazer com aquele que retrocede, né? É verdade. Outra hora orávamos ao Senhor, pedindo: o Senhor nos usa na palavra. E quando o Senhor nós fechamos com as nossas próprias mãos, né? Mas eu louvo a Deus por esta oportunidade. Glória a Deus. Abra comigo a vossa Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo de número 14, a partir do seu versículo 1. É bem verdade que se fosse uma campanha, uma festividade, um pregador bem famoso, a igreja estaria lotada, né? Mas louvamos ao Senhor que ainda existe os seus remanescentes, que não depende de pregador famoso, que não depende de cantor famoso para estar na presença do Senhor. Mas é grato a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a vossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 14, o seu versículo de número 1. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas opera nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ele pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui no prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à menina, que a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, para que nós entendamos um pouco da história de João Batista, nós vamos voltar um pouquinho na palavra do Senhor. O livro de Isaías, no seu capítulo de número 40, no seu versículo de número 3, ele vai profetizar a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, e direitando no ermo veredas a nosso Deus. Isaías, muito antes de Jesus vir à terra, muito antes do Novo Testamento começar, já profetizava a respeito de um que abriria o caminho para o Messias, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que essa mensagem ela vai se cumprir muito depois da profecia de Isaías, porém, dando continuidade à mensagem do Senhor, Malaquias também vai profetizar a respeito de João Batista, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aleluia. Malaquias também profetizando a respeito de João Batista, aquele que abriria o caminho para o Messias, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer no livro de Mateus, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 7 e 8: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham aos seus batismos, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a pregação daquele que abriria o caminho para o Messias vir.
Esse era aquele que, desde o seu nascimento, foi chamado por Cristo para preparar o caminho para Jesus. A Bíblia ela vai nos relatar que certa feita o seu pai, ele estava indo cuidar das coisas do Senhor. E o anjo do Senhor aparece a ele, dizendo que Isabel daria um filho, e esse filho se chamaria João, e esse prepararia o caminho para o Senhor. A Bíblia ela vai nos relatar que o seu pai não acredita na mensagem que o anjo do Senhor está dando para ele. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que pela incredulidade do seu pai, de Zacarias, a Bíblia ela nos relata que ele ficaria mudo até o nascimento do teu filho. E meus irmãos, vocês conhecem a mensagem. A Bíblia ela vai nos dizer que Isabel ela fica grávida, Isabel ela gera, e Isabel ela escolhe o nome do seu menino e se chama João. Mas muitos começam a questionar, dizendo: João, por que João? Por que João, se na sua família não tem ninguém que se chama João? E era do seu costume naquela época dar um nome aos seus filhos que dava continuidade à sua geração. Porém não haveria João na sua família. E a Bíblia ela nos relata que o seu pai ele pede algo para que pudesse escrever o nome deste menino, e ele escreve que o nome desse menino seria João. E a Bíblia ela vai nos relatar que a partir deste momento que Zacarias escreve o nome dele, a boca dele se abre e ele começa a profetizar. A Bíblia ela vai nos relatar que João ele começa a crescer, que João ele começa a virar homem. E a Bíblia ela nos relata que ele vai para o deserto. A Bíblia ela nos diz que ele não se vestia de roupa normal, mas ele se vestia com roupa de pelos de camelo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o seu alimento era mel silvestres e gafanhotos. Homem separado para fazer a obra do Senhor, homem diferente nos caminhos do Senhor, escolhido como servo do Deus Altíssimo. A Bíblia ela vai nos relatar que ele ficava no deserto pregando para que o povo se arrependesse, porque era chegado o tempo do Senhor. E a Bíblia nos relata que muitos vinham de todos os lados ter com João, para que pudesse se batizar e descer as águas do santo batismo, para que pudesse se arrepender dos seus maus costumes, devido ao pecado que levava. E ele se arrependia devido à ministração de João Batista. A Bíblia ela vai nos relatar que João Batista, por pregar contra o pecado, por pregar contra a mentira, por pregar para que aquele povo se arrependesse, aí vamos chegar no capítulo ao qual nós lemos, no seu capítulo de número 14 de Mateus, por pregar contra o casamento de Herodes. Herodes manda prender João Batista. Por quê? Porque Herodes queria que João ele pregasse a favor do seu casamento, mas na lei do Senhor não era lícito que Herodes se casasse com Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Haja vista que, trazendo para os dias atuais, nós vivemos em meio a uma geração que não queremos mais pregar a verdade. Nós vivemos em uma geração que não queremos mais ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade ela começa a doer sobre as nossas vidas. A verdade ela machuca. A verdade ela nos confronta. E por muitas das vezes deixamos de servir ao Senhor porque a palavra é dura. Eu não vou mais para a igreja hoje. Mas por quê? Porque aquela irmã parecia que sabia da minha vida, estava pregando para que eu largasse tudo, mas eu não quero largar. Mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. O pregador não precisa saber a vossa vida. Por quê? Porque o Senhor, se Ele quiser, Ele revela a eles. Porém, bendito seja o nome santo do Senhor. Nós vivemos em meio a uma geração que, para ter a igreja lotada e para ter os seus fiéis dizimistas, bendito seja o nome santo do Senhor, vamos pregar prosperidade, dizer que Deus está se alegrando, dizendo que Deus está no controle, dizendo que Deus está feliz com a vida que nós estamos vivendo. Mas na verdade, trazendo à memória o livro de Jeremias, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que todas as vezes que o povo se levantava dizendo que o Senhor estava se alegrando com os
seus feitos e que o Senhor iria prosperar aquele povo. Se levantava somente um profeta, Jeremias, dizendo: o Senhor, Ele não está se alegrando com isso. Se vocês não pararem com esses costumes, vocês vão ser presos. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia, ela vai nos dizer que Jeremias, por este motivo, por pregar a verdade, por não estar de acordo com o pecado daquele povo, dizendo que Jesus não estava se agradando, a Bíblia, ela nos relata que aquele povo não se agradava disso, e até apanhar por conta do Evangelho, Jeremias apanhava. Mas houve-se um momento que Jeremias, ele escreve que sente vontade no seu coração de parar, porque o Senhor tinha ludibriado Jeremias, mas ele mesmo diz: mas é como uma chama em meus ossos, que não me deixa parar, que arde dentro de mim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Era Jeremias dizendo: está doendo porque eu estou pregando a verdade, mas eu preciso pregar a verdade, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas nós vivemos em meio a uma geração dela, nós vivemos em meio a uma geração mimada, como se um pai que cuida do seu único filho e dá tudo o que ele quer coisas boas, o pai dá, ele quer coisas que os seus amigos não têm, o pai dá, mas quando o pai fala não, ele abre a boca e começa a chorar, como um filhinho mimado. A igreja do Senhor está dessa forma, a igreja do Senhor está dessa maneira, como filhos mimados, não querendo ouvir a verdade, não querendo sair da mentira, não querendo viver uma vida de santidade com o Senhor. Mas enquanto a igreja, ela não para com isso, o Senhor sempre levantará um profeta que dirá: convertei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós vivemos em meio a esta geração. É por isso que crentes nos dias atuais faz o que quer, da forma que quer, da maneira que quer. E se porventura o pastor não é de acordo com as atitudes desse irmão, a primeira coisa que ele faz ou é largar dos caminhos do Senhor, ou é ficar igual macaco, pulando de galho em galho, achando o melhor lugar, achando o lugar mais confortável, achando o lugar mais aconchegante que pudesse ficar e se sentir bem. Mas o Senhor, Ele não tem nos chamado para nós se sentirmos somente bem em um certo lugar. O Senhor tem nos chamado para pregar a verdade, para pregar a palavra do Senhor. O nosso irmão no dia de hoje disse que grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Por que isso? Porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Por muitas das vezes são culpa de alguns pastores que deixam as ovelhas fazer o que bem quiser, mas nós louvamos ao Senhor que o nosso ministério é um ministério sério, que não gosta de bagunça, é um ministério que não gosta de brincadeira, que é para fazer a vontade do Senhor com excelência, e eu louvo a Deus por isso. Mas vivemos em meio a uma geração fraca espiritualmente, anêmica espiritualmente, que não busca mais, que não ora mais, que não consagra mais, e quando o pastor é de desacordo com a vontade do obreiro, o obreiro sai da presença do Senhor, e por muitas das vezes diz que a culpa foi do pastor, que não teve carinho, que não teve compaixão com ele, mas na verdade é porque as coisas do Senhor é feita com ordem e decência, e se nós não nos encaixamos no padrão do Senhor, que é ordem e decência, a casa do Senhor, ela não nos serve. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Herodes, neste momento, ele se ira com João Batista. Como assim? Ele vem pregar contra o meu casamento. Como assim? João vem pregar contra a minha junção com Herodias. Eu não aceito isso não. Pega João, lança João dentro de um cárcere. Porém, Herodias pede que mata João Batista. Mas Herodes, ele sente medo no seu coração, porque aquele povo recebia João como profeta do Senhor. Então ele não tinha ocasião com que matar João Batista. Porém, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Herodes, ele faz uma festa. E nessa festa, a filha
de Herodias estava uma jovem por nome Salomé. Estava nessa festa, e a Bíblia nos relata que essa mulher, essa jovem dançando na presença do rei. O rei se alegra com essa jovem e diz: pede o que tu quiseres que eu te darei. E por ordem de sua mãe Herodias, ela pede a cabeça de João Batista. E a Bíblia nos relata que Herodes, por vergonha de voltar atrás da sua palavra, por conta dos homens que estavam em sua mesa, ele faz conforme a palavra de Herodias ou de Salomé para com ele. Vai e manda decapitar João Batista. Meus irmãos conhecem a história, sabe que João é decapitado, a cabeça dele é entregue a Herodias, e o corpo dele, os servos do Senhor pedem para que enterrasse. E essa mensagem chega ao ouvido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós olharmos os nossos púlpitos nos dias atuais, se olharmos algumas pregações nas redes sociais, nós vamos ver o quanto tem de pessoas que pregam chave de casa. Quantas pessoas que pregam que vamos ter uma vida próspera. Quantas pessoas pregam que nós iremos viajar a lugares. E como é bom ouvir essa palavra. Como é bom ouvir da parte do Senhor que nós vamos ser prósperos financeiramente. Vamos ter uma boa casa, um bom trabalho, vamos ter um bom carro. Isso é maravilhoso ouvir. Mas nós vivemos em meio a uma geração que essas mensagens não se cabem a nós. Nós vivemos em meio a uma geração que uma mensagem de conforto não cabe mais sobre as nossas vidas. Haja vista, é só olhar para os nossos cultos nos dias atuais. Cultos de departamentos, somente quando é culto dos jovens, somente os jovens vêm. E por muitas das vezes alguns irmãos, porque tem um jovem que vai apresentar, porque tem um filho, uma filha que vai fazer parte do conjunto, e por isso algumas pessoas adultas estão nos cultos. Nos cultos das irmãs não é diferente. Os anões e os jovens acham que é dias de folga, dias de cultos de departamento. Quando chega no culto dos anões, é somente os anões, as irmãs e os jovens, as crianças acham que são dia de descansar, mas na verdade nós não temos tempo para descansar, porque o adversário da nossa alma, ele não descansa. O adversário da nossa alma está ao nosso derredor, bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Por conta de um sono, Sansão perdeu a sua força e perdeu a sua visão. Bendito seja o rei que vive. Então não temos tempo de descansar. Nós não vivemos em meio a um tempo de descanso. A Bíblia, ela nos relata no livro de Efésios 6, no seu capítulo de número 10, nós temos que se revestir com as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Nós não temos tempo para descansar, mas a igreja do Senhor nos dias atuais dorme. A igreja do Senhor nos dias atuais não está fazendo conforme a palavra do Senhor nos chamou para fazer. E o que é que o Senhor nos chamou para fazer? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas nós vivemos em meio a uma igreja dormente, nós vivemos em meio a uma geração, a uma igreja ansiosa, deixando de fazer as coisas do Senhor para fazer as suas próprias vontades. Mas nós louvamos ao Senhor que no dia do Senhor ainda existe os seus remanescentes. Como o irmão disse, no dia de chuva ainda vem para a casa do Senhor, no dia de sol ainda vem para a casa do Senhor, no dia da dificuldade ainda vem para a casa do Senhor, nos dias das provações ainda vem para a casa do Senhor. Não deixa de fazer a vontade de Deus. Nós vivemos em meio a esta geração, a uma geração anêmica espiritualmente, a uma geração que não quer mais ter compromisso com a verdade, a uma geração que não quer mais ter compromisso com Cristo, a uma geração que quer viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios afazeres, deixando de lado as coisas do Senhor. Que se der tempo eu faço, que se der tempo eu estarei lá, que se der tempo eu estou, e se não houver tempo, e se hoje fosse o último culto do Senhor, e se hoje fosse o dia da buzina do Senhor tocar, e a igreja do Senhor subir para com ele, quantos ficariam? Porque estão como as
guardar azeite em suas reservas, mas gastando soltamente aquilo que vos tem. Se hoje fosse o nosso último culto, se hoje fosse a nossa última adoração, se hoje fosse o último momento de nós glorificarmos a Deus, oxalá que a igreja estivesse lotada. Bom seria que todos os irmãos estivessem neste lugar, assim como foi na festividade aqui, igreja lotada, a ponto de não comportar irmão sentado, irmãos ficar do lado de fora ou de pé dentro da igreja. Quando nós conversamos com os irmãos do passado, que servem a Deus muito antes da gente, eles diziam que quando eles ficavam de disciplina, eles não poderiam entrar dentro da igreja, era da porta para fora, e esses irmãos ficavam na porta assistindo o culto, chorando, pedindo misericórdia para que pudesse estar lá dentro louvando ao Senhor. Hoje, nos dias atuais, os nossos irmãos se alegram, dizendo: eu estou de disciplina, não preciso ir para o culto hoje, como se fosse bom estar distante da parte do Senhor, como se fosse bom participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas nós louvamos ao Senhor e glorificamos a Ele, porque existe, mais uma vez eu digo, seus remanescentes que renuncia a todo cansaço, toda vontade da carne, todo sentimento de si mesmo, para servir o Deus Altíssimo, autor e consumador da nossa vida. Glória seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A Bíblia nos relata que a morte, ela veio a João Batista. A João Batista. A Bíblia nos relata que após essa mensagem chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos relata que o Senhor, ele pega um barco e vai sentido ao deserto para ficar sozinho, querendo sofrer a dor de um luto, como nos dias atuais, né? Quando nós perdemos um ente querido, nós não queremos saber de Deus, como se o Senhor fosse o culpado da nossa vida. E Jesus, neste momento, está passando por uma perda, está passando por um processo muito doloroso, a qual eu e você não conseguimos suportar. Eu costumo dizer que nós, por todos os momentos das nossas vidas, nós trabalhamos o nosso psicológico para entender que os nossos pais nem sempre vão ficar do nosso lado. É a lei da natureza. Nós nascemos, crescemos, viramos adultos, ficamos velhos e depois falecemos. Haja vista que por muitas das vezes a morte chega antes por conta de um acidente ou por conta de alguma enfermidade, mas por toda a vida trabalhamos o nosso psicológico para isso. Mas quando a morte bate na nossa porta, quando a morte chega sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu, o Senhor, ele não olhou para mim, o Senhor não escutou a minha oração. Por isso que o meu parente morreu, por isso que a minha mãe faleceu, por isso que o meu amigo desceu à sepultura. Na verdade, esta é a lei da vida. Ninguém nasceu para viver para sempre. Na verdade, é assim. Antes de nós perdermos a essência de estar dentro do jardim, antes mesmo do pecado vir ao mundo, era dessa forma. Matusalém foi o homem mais velho da Bíblia. Se eu não me engano, ele viveu 962 ou 63 anos, se não me falha a memória. Então era para nós vivermos muito. E hoje, se nós chegarmos a uns 80 andando, nós glorificamos ao Senhor por isso, por conta dos nossos pecados, falhas e erros. E essa mensagem, ela chega diante de Jesus. Mas o que me chama muita atenção é que o nosso mestre, ele por um momento, ele quebra esse protocolo. Por um momento, Jesus, ele quebra esse protocolo, dizendo: este povo precisa ouvir a palavra do Senhor. Então ele rasga, eu digo espiritualmente, ele rasga aquela veste de tristeza, de dor, de choro e de angústia para fazer a vontade de Deus. Neste momento, Jesus, ele olha para aquela multidão e move-se de íntima compaixão e diz: essa multidão precisa ouvir a palavra do Senhor. Então, de imediato, ele vai pregar por uma multidão. A Bíblia fala que são 5.000 homens, fora mulheres, jovens e crianças, que tinha naquele lugar. E os discípulos, eles falam: mestre, despede esta multidão, porque já se faz tarde e eles estão com fome, precisa se alimentar. Jesus olha para Pedrão e diz: Pedrão, diz aí, o que vocês têm?
Pedro olha para uma criança, essa criança tem 5 pães e 2 peixes, e ele entrega na mão do Senhor. A Bíblia fala que foi a primeira multiplicação de pães e de peixes, e o que me chama bastante atenção é que a primeira multiplicação de pães e de peixes veio após uma perda sobre a vida de Jesus, veio após uma tristeza sobre a vida de Jesus. O que você quer dizer com isso, Marcos? É que a nossa vitória, por muitas das vezes, está em nós suportarmos o processo, está em nós suportarmos a dificuldade, está em nós suportarmos a luta. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque aquela multidão recebeu o primeiro milagre de Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor, de multiplicações de pães e de peixes, devido a uma perda sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo que nós precisamos perder para que Cristo opere sobre as nossas vidas. Eu estou dizendo que nós precisamos suportar a dificuldade para vivermos o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. E voltando para a história a qual o Senhor ele assentou sobre o meu coração no dia de hoje, e eu encerro a mensagem por aqui. Glória a Deus. João, ele poderia muito bem dizer: Herodes, está tranquilo, eu não vou mais pregar contra o seu casamento, está tudo bem, eu não vou pregar mais que você está em pecado, só me solte dessa prisão, só me solte daqui, me deixe voltar para o deserto para pregar o evangelho do Senhor, só me deixe ganhar mais vidas para Deus. Mas a Bíblia nos relata que o chamado de João ele tinha se concretizado a partir do momento que ele desce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo das águas do Santo Batismo, e a pomba vem como uma pomba desce sobre Jesus, e uma voz brada do alto dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ali o ministério de João Batista ele tinha se encerrado, ele tinha se findado naquele momento, porque o chamado da vida dele já tinha sido concreto, o nome do Senhor tinha sido glorificado. Então João Batista ele entendia que o chamado dele já tinha se acabado por ali, ou seja, ainda que João tivesse que perder a vida dele por amor ao Evangelho, ele estava disposto a isso. Ainda que João tivesse que sofrer por amor ao Evangelho, ele estava disposto a isso. E a minha pergunta para a igreja do Senhor nessa noite é: quem está disposto a sofrer por conta do Evangelho do Senhor? Quem está disposto a colocar a mão no arado e não retroceder? Quem está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Bendito seja o nome santo do Senhor, entendendo que a partir do momento que a sua vida começar a dar fruto, vai vir as pedradas, vai vir as pauladas, por muitas das vezes de quem nós menos esperamos, mas vem porque não se atira pedra, não taca em árvore que não dá fruto. Basta começarmos a dar frutos para o Senhor, e nós vamos ver o chamado de Deus se concretizando sobre as nossas vidas. Basta nós colocarmos a mão no arado e dizer: Senhor, é este meu chamado, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade e o teu querer na face dessa terra. Quem acredita nessa palavra pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então suporta, meus irmãos, suporta, que nós, melhor dizendo, suportamos o processo para que nós possamos viver o propósito do Senhor na face dessa terra. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.